Olá, seja bem-vindo ao dia 333 da nossa leitura bíblica. Nós já percorremos um caminho grande e é um prazer ter a tua companhia. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos juntos nesse ano, lendo a Bíblia em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em Primeira Crônicas no capítulo 26 e 27, iremos a Segunda Pedro no capítulo 1, iremos ao profeta Miqueias no capítulo 4 e, finalizando a leitura de hoje, iremos a Lucas no capítulo 13. Aqui em Primeira Crônicas, no capítulo 26, nós vamos ver sobre os porteiros do templo, nós vamos ver também os tesoureiros e os outros oficiais que compunham o templo. Nós vamos ver também no capítulo 27 as divisões dos exércitos, nós vamos ver os líderes das tribos, nós vamos ver os superintendentes do rei. Tudo isso no capítulo 27 de Primeira Crônicas. Mas vamos começar a nossa leitura aqui no capítulo 26, falando dos porteiros e também dos tesoureiros e dos outros oficiais. Diz assim: Primeira Crônicas 26. Esta é a relação dos grupos dos porteiros, dos coreitas, Melias, filho de Coré, da família de Asaf. Foram os filhos de Melias, Zacarias o primeiro, Gedaiel o segundo, Zebadias o terceiro, Getaniel o quarto, Elão o quinto, Joanã o sexto, Elionai o sétimo. Os foram os filhos de Obed-edom, Semaias o primeiro, Josabade o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Zacar o sétimo, Peilatai o quarto, pois o Senhor havia abençoado Obed-edom. E esses foram os filhos de Obed-edom. Seu filho Semaias também teve filhos, que foram os líderes na família de seu pai, pois eram homens capazes. Foram esses os filhos de Semaias: Otni, Rafael, Obed, Sabade, os parentes dele, Eliú e Semaquias, foram esses os homens capazes. Todos esses foram os descendentes de Obed-edom. Ele e seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-edom. Meselemias e teve 18 filhos e parentes chegados, todos eles homens capazes. E esses foram os filhos de Rosa, o Merarita, Sinri, que foi nomeado chefe por seu pai, mesmo não sendo mais velho, Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto, e os filhos dos parentes de Rosa foram 13 ao todo. Essas foram as divisões dos porteiros feitas pelo chefe deles. Eles cumpriram tarefas no serviço no templo do Senhor, assim como seus parentes. Lançaram sorte entre as famílias, incluindo jovens e velhos, para que pudessem cuidar de cada porta. A porta leste coube a Selemias. Então lançaram sorte para seu filho Zacarias, sábio, conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A sorte da porta sul caiu sobre Obed-edom e ao depósito para os seus filhos. A sorte da porta oeste e da porta Salequete, na rua de cima, saiu para Supim e Rosa. Os guardas ficaram ao lado do outro. Havia 6 levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul e 2 de cada vez no depósito. Quanto ao pátio a oeste, havia 4 nas ruas e 2 no próprio pátio. Foram essas divisões dos porteiros descendentes de Coré e Merari. Outros de seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Gersonitas, descendentes de Ladã, que era chefe de famílias pertencente a Ladã, foram Jei, Eli e seus filhos Zetã e Joel, seu irmão. Estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos seus filhos Arão e Isa, de Hebron e Uziel, Buel, um dos descendentes de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Seus parentes, por parte de Eliezer, foram seu filho Reabias, que foi pai de Jesaías, o avô de Jorão, e o bisavô de Zincre, e o trisavô de Selemote. Selemote
Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes das famílias, que eram os comandantes de 1.000, de 100, e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor, e todas as dádivas consagradas pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, e todos os demais dádivas sagradas estavam sob os cuidados de Selemote e seus parentes. Dos filhos de Isa, Kenanias e seus filhos ficavam responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Hassabias e seus parentes ficavam responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelos serviços do rei em Israel, a oeste do Jordão. A todos eram 1.700 homens capazes. De acordo com os registros genealógicos das famílias dos Hebronitas, Gerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros e entre os descendentes de Hebron encontraram-se homens capazes. Em Jazar de Gileade, Gerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de família, que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben e de Gade, e na metade da tribo de Manassés. Agora vamos a 1 Crônicas, no capítulo 27. Esta é a lista dos oficiais, chefes de famílias, comandantes de 1.000 e comandantes de 100, oficiais que serviam ao rei na supervisão da divisão dos exércitos que estavam no serviço mês a mês, durante o ano. Cada divisão era constituída por 24.000 homens. Encarregado da primeira divisão de 24.000 homens, para o primeiro mês estava Jassobeão, filho de Jabediel. Era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Encarregado da divisão para o segundo mês estava Dodai, descendente de Aioi. Miclote era o líder da divisão, que contavam com 24.000 homens. O terceiro comandante do exército do terceiro mês foi Benaia, filho do sacerdote Joaida, e ele era seu chefe de divisão, tinham 24.000 homens. Esse Benaia foi guerreiro, chefe do batalhão dos 30, filho do seu filho Amizabade, estava encarregado de sua divisão. Para o quarto mês, foi Azael, irmão de Joabe, seu filho Zebadias foi seu sucessor e havia 24.000 homens em sua divisão. Para o quinto mês, foi o comandante Samute, de Israíta. Havia 24.000 homens em sua divisão. Para o sexto mês, foi Ira, filho de Iques, de Tecoa. Havia 24.000 homens em sua divisão. Para o sétimo mês, foi Reles, de Pelon, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. Para o oitavo mês, foi Sibecai, de Hussate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. Para o nono mês, foi Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim. Havia 24.000 homens em sua divisão. Para o décimo mês, foi Mararai, de Netofate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. Para o 11º mês, foi Benaia, de Piratom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. Para o 12º mês, foi Heldai, de Netofate, da família de Otoniel. Havia 24.000 homens em sua divisão. Os líderes da tribo, estes foram da tribo de Israel. De Ruben, Eliezer, filho de Zincre, de Sicre. De Simeão, Fatias, filho de Maaca. De Levi, Hassabias, filho de Quemuel. De Arão, Zadok. De Judá, Eliú, irmão de Davi. Isacar, Onri, filho de Micael. De Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. De Naphtali, Jeremote, filho de Asriel. Dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. De Benjamim, a Jaziel, filho de Abner. De Dan, a Azariel,
filho de Jeorão. Esses foram os líderes da tribo de Israel. Davi não contou os homens com menos de 20 anos de idade, pois o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso contra a estrela do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa do recenseamento, e o resultado não entrou nos registros históricos do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos dos reis nos distritos distantes, nas cidades, nos povoados e nas torres de sentinela. Esri, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhos rurais que cultivavam a terra. Simei, de Ramá, estava encarregado das vinhas. Zabide, de Sifá, estava encarregado do vinho, que era armazenado em tonéis. Baal-Hanã, de Gederá, estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas. Na Cefelá, Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Sitraí, de Saron, estava encarregado dos rebanhos que pastavam em Saron. Safate, filho de Abidalai, estava encarregado dos rebanhos dos vales. O ismaelita Obiel estava encarregado dos camelos. Gedias, de Meronote, estava encarregado dos jumentos. Os Razizes, estava encarregado das ovelhas. Todos esses eram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Raquimone, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Hussai, o arquita, era amigo do rei. Aitoel foi sucedido por Joaida, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército real. Vamos agora a 2 Pedro. 2 Pedro, hoje nós faremos a leitura do capítulo 1 de 2 Pedro. Aqui, Pedro ele irá falar da certeza da nossa vocação e eleição, e também da glória de Cristo e da firmeza das Sagradas Escrituras. E vamos a essa leitura? Diz assim, 2 Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. A graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornem participantes da natureza divina e fugem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se em apresentar-se à sua fé e virtude, à fé a conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio e ao domínio próprio a perseverança. A perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Se só o vê o que está perto, esquecendo da purificação dos que seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino do nosso eterno, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas, se bem que vocês já sabem, estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiverem no tabernáculo desse corpo, despertem a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. E eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosas inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da Sua Majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando, da suprema glória, lhe foi dirigida a voz que lhe disse: Esse é o meu filho amado, de quem me agrado.
Nós mesmo ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a prestarem atenção, como uma candeia que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura vem de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Vamos agora ao profeta. Hoje nós iremos ler o capítulo 4 do profeta Miqueias. Aqui no profeta Miqueias, nós faremos a leitura do capítulo 4, aonde ele vai falar da montanha do Senhor e ele também vai falar dos planos do Senhor. E vamos à leitura dessa capítulo das Sagradas Escrituras do profeta Miqueias, que diz assim: Miqueias, capítulo 4. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes e se elevará acima de todas as colinas. E os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo: Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra outra, e não aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará. Pois assim falou o Senhor dos Exércitos, pois todas as nações andam, cada um em nome dos seus deuses. Mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. Naquele dia, declara o Senhor, ajuntarei os que tropeçaram e reunirei os dispersos, aqueles que afligi, farei dos que tropeçaram um remanescente, e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião, daquele dia em diante, para sempre. Quanto a você, ó torre do rebanho, ó fortaleza da cidade de Sião, o antigo domínio será restaurado a você, e a realeza voltará para a cidade de Jerusalém. Agora, por que gritar tão alto? Você não tem rei? Seu conselheiro morreu, para que a dor seja tão forte para você como que uma mulher em trabalho de parto? Contorça em agonia, ó povo de Sião, como uma mulher em trabalho de parto, porque agora terá que deixar os muros para habitar em campo aberto. Você irá para a Babilônia, e lá será libertada. Lá o Senhor a resgatará da mão dos seus inimigos. Mas agora muitas nações estão reunidas contra vocês. Elas dizem: que Sião seja profanada, e que isso aconteça diante dos nossos olhos. Mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, não compreendem o plano daquele que as ajunta. Como feixes para a eira, levanta-se e debulha, ó cidade de Sião. Pois eu darei a vocês chifres de ferro e casco de bronze para despedaçar muitas multidões. Você consagrará ao Senhor, ao soberano de toda a terra, ganhos ilícitos e as riquezas delas. Vamos agora para a nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje está lá no livro de Lucas. O livro de Lucas hoje, nós vamos ler no capítulo 13, que é onde nós vamos ver o arrependimento ou a morte, a mulher que foi curada no dia de sábado, Jesus também falando sobre a parábola do grão de mostarda e do fermento, também a porta estreita e também o lamento profético sobre Jerusalém. Tudo isso aqui no capítulo 13 do livro do Evangelho de Lucas. Vamos a essa leitura? Diz assim: Lucas 13. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela, e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha:
Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa aí por mais um homem, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto o ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher com um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma ainda podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: Há 6 dias em que deve-se trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o boi ou jumento do estábulo, ou leva dali para lhe dar água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que o prendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então Jesus perguntou: Com que se parece o reino de Deus? Com que compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mas uma vez lhe pergunto: Com que compararei o reino de Deus? É como fermento, que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Depois disso, foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhe disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos. Ele, porém, responderá: Não os conheço, não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino dos céus, no reino de Deus, vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: Vão dizer àquela raposa: Expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão mais, até que digam: Bendito que vem em nome do Senhor. Grato pela tua companhia, você está acompanhando o nosso canal de leitura bíblica. Compartilhe essa mensagem de fé, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder transformador. Se Deus nos guardar e nos permitir, retornamos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.